A notícia do jantar na casa de Lord e Lady Westcliff foi recebida com reações variadas pelos Hatways. Pop e Beatrix gostaram e ficaram animadas. Win, que ainda tentava recuperar suas forças depois da viagem, apenas se resignou. Leo estava ansioso por uma refeição demorada, acompanhada por bons vinhos. Mary Pen, por outro lado, recusou-se terminantemente a ir. Você é parte da família, disse Amélia, observando-o prender as tábuas soltas do revestimento das paredes de um dos aposentos de uso comum. Mary Pen segurava o martelo de carpinteiro de um jeito hábil e seguro, batendo um prego feito à mão na beirada de uma tábua. Não importa o quanto você tente negar sua ligação com os Hatways, e ninguém poderá culpá-lo por isso. O fato é que você é um de nós e deve comparecer. Mary Pen bateu mais alguns pregos na parede. Minha presença não será necessária. Bem, naturalmente que não será necessária, mas você poderia se divertir. Não, eu não me divertiria, respondeu ele com uma certeza sombria, continuando a martelar. Por que precisa ser tão teimoso? Se tem medo de ser maltratado, lembre-se de que Lord Westcliff é o anfitrião de um rum e parece não ter preconceitos. Não gosto de Gade. Toda a minha família, a sua família, é de Gade. Isso quer dizer que não gosta de nós? Mary Pen não respondeu, apenas continuou trabalhando ruidosamente. Amélia deu um grande suspiro. Mary Pen, você é um snob terrível, e se a noite for péssima, é sua obrigação suportá-la ao nosso lado. Mary Pen pegou mais um punhado de pregos. Boa tentativa, mas eu não vou. O encanamento primitivo de Ramsay House, a iluminação deficiente e o mau estado dos poucos espelhos da casa dificultaram os preparativos para a visita a Stone Cross Manor. Depois de aquecer a água na cozinha com muito esforço, os Hatways carregaram baldes para cima e para baixo das escadas, para tomar seus banhos. Todos menos Win, é claro, que descansava em seu quarto para preservar suas forças. Amélia sentou-se com uma submissão incomum, enquanto Pop penteava seu cabelo, puxando-o para trás, fazendo tranças grossas que prendeu num coque pesado, cobrindo a parte de trás de sua cabeça. Pronto, disse Pop com prazer. Pelo menos das orelhas para cima você está na última moda. Como as outras irmãs Hatways, Amélia usava um apresentável vestido azul de bombazina. Era simples, com uma saia de amplitude moderada, mangas longas e cintura justa. O vestido de Pop era parecido, mas em vermelho. Era uma garota de beleza incomum. Seus belos traços se iluminavam com vivacidade e inteligência. Se a popularidade de uma jovem fosse baseada mais em seu mérito do que em sua fortuna, Pop teria sido a sensação de Londres. Em vez disso, morava numa casa de campo caindo aos pedaços, usava roupas velhas e carregava água e carvão, como se fosse uma criada, e nunca se queixava. Vamos ter vestidos novos em breve, disse Amélia com energia, sentindo uma pontada de remorso. As coisas vão melhorar, Pop, eu prometo. Espero que sim, disse a irmã com leveza. Vou precisar de um vestido de baile, se quiser agarrar um rico benfeitor para nossa família. Você sabe que só falei isso de brincadeira. Não precisa procurar um admirador rico. Procure alguém que seja gentil com você. Pop sorriu. Bem, podemos torcer para que a riqueza e a gentileza não sejam mutuamente excludentes, não é? Amélia devolveu-lhe um sorriso. De fato, conforme as irmãs se reuniam no saguão, Amélia foi tomada por mais remorsos ao ver Beatrix com um vestido verde com saias na altura do tornozelo e um avental branco engomado, roupa bem mais apropriada a uma menina de 12 anos do que de uma moça de 15. Postando-se ao lado de Léo, Amélia sussurrou. Pare de jogar, Léo. O dinheiro que você perdeu no Jenners teria sido mais bem empregado comprando roupas adequadas para suas irmãs mais novas. Há dinheiro suficiente para que você as leve à costureira, respondeu Léo com frieza. Não me transforme em um vilão quando a responsabilidade de vesti-las é sua. Amélia cerrou os dentes. Por mais que adorasse Léo, ninguém a irritava mais do que ele, nem tão depressa. Sentia ganas de lhe dar uns cascudos para que ele recobrasse o juízo. Do jeito que você vem atacando os cofres da família, não achei que seria inteligente sair para fazer compras. Os outros Hatways observavam, de olhos arregalados, enquanto a conversa se transformava em briga. Você pode escolher viver como pobre,
disse Léo. Mas maldito seja eu se tiver que suportar isso. Você é incapaz de aproveitar o momento porque está sempre preocupada com o amanhã. Bem, para algumas pessoas, o amanhã nunca chega. Os ânimos de Amélia ficaram exaltados. Alguém precisa pensar no amanhã, seu perdulário egoísta. Olha quem fala, sua megera autoritária. Win se colocou entre os dois, pousando a mão com delicadeza no ombro de Amélia. Já chega, os dois. Essa briga antes de nossa saída não ajuda em nada. Ela deu um sorrisinho doce para Amélia, de um jeito que ninguém poderia resistir. Não faça cara feia, querida. E se seu rosto ficar desse jeito? Se eu ficar perto demais de Léo, respondeu Amélia, isso com certeza vai acontecer. O irmão bufou. Sou um ótimo bode expiatório, não é? Se você fosse sincera consigo mesma, Amélia... Mary Pen, chamou Win. A carruagem já está pronta? Mary Pen cruzou a porta da frente, rabugento e contrariado. Ficara acertado que ele conduziria os Hathways até a residência dos Westcliffs e voltaria mais tarde para buscá-los. Sim, está. Ao olhar a beleza pálida de Win, a expressão de Mary Pen pareceu ficar ainda mais rabugenta, como se isso fosse possível, como se um enigma se resolvesse em sua cabeça. Aquele olhar furtivo deixou algumas coisas mais claras para Amélia. Mary Pen não iria ao jantar naquela noite porque tentava evitar estar em eventos sociais com Win. Tentava manter a distância entre eles, embora ao mesmo tempo estivesse desesperadamente preocupado com a sua saúde. Amélia ficava apreensiva com a ideia de que Mary Pen, que nunca demonstrava sentimentos intensos em relação a nada, pudesse ter um desejo secreto e poderoso por sua irmã. Win era delicada demais, refinada demais, completamente o oposto dele, de todas as formas possíveis. E Mary Pen sabia disso. Sentindo-se compassiva e emotiva e um tanto preocupada, Amélia subiu na carruagem depois das irmãs. Os ocupantes do veículo permaneceram em silêncio durante o trajeto ladeado de carvalhos até Stony Cross Manor. Nenhum deles tinha visto antes uma propriedade tão bem cuidada ou tão imponente. Cada folha de cada árvore parecia ter sido afixada com um absoluto cuidado. Cercada por jardins e pomares que acabavam em densos bosques, a casa se espalhava sobre a terra como um gigante adormecido. 4 imensas torres nos cantos denotavam as dimensões originais da fortaleza em estilo europeu, mas muitos acréscimos lhe emprestaram uma agradável simetria. Com a passagem do tempo, a pedra cor-de-mel havia se suavizado com graça, seus contornos revestidos por moitas altas, perfeitamente cortadas. Na frente da residência havia um imenso pátio, uma característica marcante, e a construção era ladeada por estábulos e uma ala residencial. Em vez de contar com arquitetura habitualmente discreta, os estábulos tinham fachadas com amplos arcos de pedra. Stony Cross Manor era um lugar digno da realeza, e pelo que sabiam de Lord Westcliff, sua linhagem era mais notável que a da própria rainha. Quando a carruagem parou diante do pórtico de entrada, Amélia desejou que a noite já estivesse no fim. Naquele cenário grandioso, os defeitos dos Hathways seriam ampliados. Não pareciam valer mais do que um bando de vagabundos. Olhou para os irmãos. Win assumira sua habitual máscara de serenidade impecável, e Léo parecia calmo e levemente entediado. Expressão que ele devia ter aprendido com suas amizades recentes no Jenners. As mais jovens estavam cheias de alegre exuberância, o que fez Amélia sorrir. Elas, pelo menos, se divertiram, e só Deus sabe quanto mereciam isso. Mary Pen ajudou as irmãs a saltar da carruagem. Léo veio por último. Ao pisar no chão, Mary Pen abordou-o com um leve murmúrio, uma recomendação para que mantivesse toda a sua atenção em Win. Léo lançou-lhe um olhar veemente. Suportar as críticas de Amélia já era ruim o bastante. Ele não toleraria tal coisa de Mary Pen. Se está tão preocupado assim com ela, entre e banque a babá você mesmo, resmungou. Mary Pen franziu a testa, mas não respondeu. O relacionamento entre os dois nunca tinha sido fraternal.
mas sempre mantiveram uma fria cordialidade. Mary Pen nunca tentou assumir o papel de segundo filho, apesar do carinho evidente que o Sr. e a Sra. Hathaway demonstravam por ele. Em qualquer situação que surgisse uma competição entre os dois garotos, Mary Pen sempre recuara. Leo, por sua parte, era razoavelmente agradável com Mary Pen e costumava pedir sua opinião quando julgava que o cigano sabia mais do que ele mesmo sobre algum assunto. Quando Leo adoecera com escarlatina, Mary Pen ajudara a cuidar dele com uma mistura de paciência e bondade, que superava até a de Amélia. Mais tarde, ela contara a Leo que ele devia sua vida a Mary Pen. Porém, em vez de demonstrar gratidão, Leo pareceu contrariado. Por favor, não banque o idiota, Leo, ela pensou. Amélia queria implorar, mas conteve a língua e dirigiu-se com as irmãs para a entrada iluminada de Stony Cross Manor. Um par de gigantescas portas duplas se abriu para um saguão completo de tapeçarias de valor inestimável. Uma grande escadaria de pedra e mármore curvava-se até a imensa galeria do segundo andar. Mesmo os mais distantes cantos do saguão, assim como as entradas das diversas passagens que levavam ao grande aposento, estavam iluminados por um imenso lustre de cristal. Se a área externa demonstrava ser bem cuidada, o interior era imaculado, com tudo limpo, cintilante e polido. Não havia nenhum ar de novidade no ambiente, nem toques modernos para atrapalhar a atmosfera de tranquilidade e esplendor. Era exatamente como Ramsay House deveria ser, pensou Amélia, com tristeza. Os criados apareceram para pegar os chapéus e as luvas, enquanto a governanta saudava os recém-chegados. A atenção de Amélia logo se voltou para a visão de Lord e Lady Westcliff, que atravessavam o saguão, dirigindo-se a eles. Vestido com roupas de noite de caimento perfeito, Lord Westcliff movimentava-se com a confiança de um desportista experiente. Sua expressão era reservada. Os traços austeros pareciam mais marcantes do que belos. Tudo em sua aparência indicava que se tratava de um homem que exigia muito dos outros e ainda mais de si mesmo. Não havia dúvida que alguém tão poderoso quanto Westcliff poderia ter escolhido a mais perfeita das noivas inglesas, uma mulher cuja sofisticação gélida teria sido encorajada desde o nascimento. Foi com surpresa que Amélia ouviu Lady Westcliff falar com um sotaque nitidamente americano, com as palavras se sucedendo como se ela não se incomodasse em pensar antes de falar. Não sabem o quanto venho desejando a presença de novos vizinhos. As coisas são um pouco desanimadas em Hampshire. Os Hathaways acrescentarão muito com a sua presença. Ela surpreendeu Leo ao apertar sua mão do jeito como os homens costumavam fazer entre si. Lord Ramsay, muito prazer. Seu criado, minha senhora. Leo não parecia saber o que pensar de uma mulher tão singular. Amélia reagiu de forma automática quando foi saudada com um aperto de mão semelhante, devolvendo a firme pressão da mão de Lady Westcliff. Ela fitou os olhos amendoados, cor de gengibre. Lillian Westcliff era uma jovem alta e esguia, com uma reluzente cabeleira negra, traços finos e um sorriso espalhafatoso. Ao contrário de seu marido, irradiava uma simpatia informal que deixava qualquer um à vontade na mesma hora. Você é a Amélia? Aquela que foi bombardeada ontem? Sim, minha senhora. Fico feliz que o conde não a tenha assassinado. Sua mira quase nunca falha, sabe? O conde reagiu ao atrevimento da esposa com um leve sorriso, como se estivesse bem acostumado com aquele comportamento. Eu não estava mirando na senhorita Hathaway, disse ele com calma. Talvez você devesse considerar um hobby menos perigoso, sugeriu Lady Westcliff. Observar pássaros, colecionar borboletas, algo um pouco mais respeitável do que explosões. Amélia esperava que o conde demonstrasse reprovação ante tanta irreverência, mas ele pareceu achar graça. Quando a atenção de sua esposa se voltou para o restante dos Hathaways, ele a fitou com um caloroso fascínio. Era claro que havia uma poderosa atração entre os dois. Amélia apresentou suas irmãs à pouco convencional condessa. Por sorte, todas se lembraram de fazer reverências e conseguiram dar respostas educadas às suas perguntas diretas, como se sabiam andar a cavalo, se gostavam de dançar, se já haviam experimentado alguns dos queijos da região
e se compartilhavam de sua aversão aos pratos grudentos da cozinha inglesa, como enguias e bolo de carne de porco. Rindo da cara engraçada que a condessa fizera, as irmãs Hathways lhe acompanharam até o salão, onde cerca de 2 dúzias de convidados se reuniam à espera do jantar. Gostei dela, Amélia ouviu Poppy sussurrar para Beatrix, enquanto caminhava na frente das irmãs. Você acha que todas as americanas são tão audaciosas? Audaciosa. Sim, aquela era a palavra que melhor descrevia Lady Westcliff. Senhorita Hathaway, disse a condessa para Amélia, em um tom de amigável preocupação. O conde diz que Hampstead House anda desocupada há muito tempo e que deve estar em ruínas. Um pouco surpresa pela forma direta com que a mulher falou, Amélia balançou a cabeça com firmeza. Ah, não! Ruínas é um termo forte demais. Tudo de que a casa precisa é uma boa limpeza, alguns pequenos reparos e... Ela fez uma pausa constrangida. O olhar de Lady Westcliff era franco e compassivo. Está tão ruim assim? Amélia ergueu os ombros ligeiramente. Há muito trabalho para fazer em Hampstead House, admitiu, mas não tenho medo de trabalho. Se precisar de ajuda ou de conselho, Westcliff tem recursos infinitos à sua disposição. Pode lhe dizer onde encontrar. É muita gentileza de sua parte, minha senhora. Amélia se apressou em dizer, mas não é necessário que se preocupem com os nossos assuntos domésticos. A última coisa que ela queria era que os Hathways parecessem uma família de mendigos e miseráveis. A última coisa que ela queria era que os Hathways parecessem uma família de mendigos e miseráveis. Talvez não tenha como evitar nosso envolvimento, disse Lady Westcliff com um sorriso. Agora está na esfera de Westcliff, o que significa que obterá conselhos querendo ou não. E a pior parte é que ele quase sempre está certo. Ela lançou um olhar carinhoso na direção do marido. Westcliff se encontrava em meio a um grupo na lateral do aposento. Percebendo o olhar da esposa, ele virou a cabeça. Alguma mensagem silenciosa foi trocada e ele respondeu com uma piscadela rápida, quase imperceptível. Lady Westcliff deu uma risada e se voltou para Amélia. Completaremos 4 anos de casada em setembro, disse um tanto sem graça. Eu imaginava que não estaria mais tão caída por ele, a essa altura, mas não foi o que aconteceu. A malícia dançou em seus olhos escuros. Agora vou apresentá-la a algum de nossos outros convidados. Diga-me quem gostaria de conhecer primeiro. O olhar de Amélia havia se desviado do conde e se dirigido a um grupo de homens em volta dele. Sentiu um frio na espinha quando sua atenção foi capturada por Can Rohan. Estava vestido de preto e branco, exatamente como os outros cavaleiros. Mas a formalidade apenas o tornava ainda mais exótico, com a seda negra de seus cabelos enroscando-se sobre o colarinho branco e engomado, o tom moreno de sua pele, os olhos de tigre. Ele parecia completamente deslocado em um ambiente tão respeitável. Ao vê-la, Rohan curvou-se, o que ela retribuiu com uma reverência rígida. Já conhece o Sr. Rohan, é claro, comentou Lady Westcliff ao observar aquele cumprimento. Um sujeito interessante, não acha? O Sr. Rohan é atraente e muito simpático, embora apenas meio civilizado, coisa que aprecio bastante. Amélia tirou os olhos de Rohan com um esforço, o coração batendo descompassado. Meio civilizado? Ah, você conhece as regras que a elite criou para o chamado comportamento educado. O Sr. Rohan não se dá ao trabalho de respeitar a maioria delas. Lady Westcliff sorriu. Nem eu, para falar a verdade. Há quanto tempo conhece o Sr. Rohan? Perguntou Amélia. Desde que Lord St. Vincent assumiu o clube de jogos. Desde então, o Sr. Rohan se tornou uma espécie de protegido de Westcliff e St. Vincent. Ela deu uma risadinha. É mais ou menos como ter um anjo em um ombro e um diabinho no outro. Rohan parece administrar os dois muito bem. Por que se interessam tanto por ele? Rohan é um homem comum. Não tenho certeza se alguém o compreende. De acordo com Westcliff, ele tem uma mente excepcional. Ao mesmo tempo, porém, é um supersticioso e imprevisível. Já ouviu falar sobre sua praga da boa sorte? O quê? Parece que, não importa o que ele faça, não consegue deixar de ganhar dinheiro. Muito dinheiro, mesmo quando tenta perder.
Ele afirma que é errado que uma pessoa tenha tanta riqueza. É a maneira de pensar dos Huns, murmurou Amélia. Não acreditam em possuir coisas. Sim, bem, como sou de Nova York, não compreendo completamente o conceito, mas é isso aí. O Sr. Rohan recebe uma porcentagem dos lucros do clube a contragosto, e não importa o número de doações para caridade ou de investimentos duvidosos, ele continua ganhando verdadeiras fortunas. Primeiro, comprou um cavalo velho de corridas com as pernas curtas, Little Dandy, que ganhou o Grand Nacional em abril do ano passado. Depois, houve o fiasco com a borracha e... O quê? Perguntou Amélia. Era uma pequena e fracassada manufatura de borrachas no lado leste de Londres, um empreendimento prestes a ir à falência. O Sr. Rohan fez um grande investimento nela. Todo mundo, inclusive Lord Westcliff, recomendou que ele não fizesse aquilo, que ele era um tolo e que perderia cada centavo. O que era exatamente a sua intenção, disse Amélia. Exatamente. Mas, para desespero de Rohan, aconteceu o contrário. O diretor da empresa usou o investimento para adquirir os direitos de patente sobre o processo de vulcanização e inventaram essas tirinhas flexíveis que eles chamam de elástico. E agora a empresa é um sucesso absoluto. Eu poderia lhe contar mais casos, mas seriam apenas variações sobre o mesmo tema. O Sr. Rohan joga dinheiro fora e recebe de volta 10 vezes mais. Eu não chamaria isso de praga, afirmou Amélia. Nem eu, Lady Westcliff riu com delicadeza. Mas é assim que Sr. Rohan chama. É o que torna tudo tão divertido. Você deveria vê-lo no começo do dia, quando recebeu o último relatório de um de seus corretores em Londres, só com boas notícias. Praticamente rangia os dentes. Pegando o braço de Amélia, Lady Westcliff atravessou o aposento com ela. Embora tenhamos uma triste ausência de cavaleiros disponíveis esta noite, prometo que teremos uma bela variedade se nos visitar mais tarde, nessa mesma estação. Todos aparecem para caçar e pescar, e em geral há uma desproporção entre os números de homens e mulheres. É uma boa notícia, respondeu Amélia. Tenho grandes esperanças de que minhas irmãs encontrem pretendentes. Sem deixar passar as implicações, Lady Westcliff perguntou. Não mantém tais esperanças para si mesma? Não espero me casar. Por quê? Tenho responsabilidades com minha família. Eles precisam de mim. Depois de uma breve pausa, Amélia acrescentou com franqueza. E a verdade é que eu detestaria me submeter às ordens de um marido. Costumava sentir o mesmo, mas devo lhe avisar, senhorita Hathaway, a vida tem um jeito de estragar nossos planos. Falo por experiência própria. Amélia sorriu, sem se deixar convencer. Era uma simples questão de prioridades. Ela devotaria todo o seu tempo e sua energia a criar um lar para seus irmãos e garantir que todos ficassem saudáveis e fossem felizes no casamento. Haveria sobrinhos e sobrinhas em grande número, e Ramsay House ficaria repleta com as pessoas que ela amava. Nenhum marido poderia lhe oferecer mais que isso. Ao ver seu irmão, Amélia reparou algo de peculiar em sua expressão, ou melhor, na falta dela, o que indicava que ele escondia alguma emoção intensa ou secreta. Ele se aproximou dela na mesma hora, trocou alguns gracejos com Lady Westcliff e acenou educadamente quando ela pediu licença para cuidar de um convidado idoso que acabara de chegar. O que foi? Sussurrou Amélia, olhando para Léo enquanto ele segurava seu cotovelo na palma da mão. Parece que acabou de engolir cortiça podre. Não vamos trocar insultos neste momento. Ele lançou-lhe um olhar mais preocupado do que qualquer outro que ele dirigia nos últimos tempos. O tom era baixo e urgente. Aguente firme, irmã. Há uma pessoa aqui que você não desejaria ver e ele está vindo em nossa direção. Ela revirou os olhos. Se está se referindo ao Sr. Rohan, garanto que estou perfeitamente... Não se trata de Rohan. Ele passou-lhe o braço em volta de sua cintura, como se antecipasse sua necessidade de apoio, e ela compreendeu. Antes mesmo de se virar para olhar o homem que se aproximava deles, Amélia sabia o motivo da estranha reação de Léo, e trêmula, sentiu frio e calor ao mesmo tempo, mas em algum lugar, em meio àquele pandemônio interno, espreitava alguma resignação. Sempre soube que algum dia voltaria a ver Christopher Frost. Ele estava sozinho quando se aproximou deles.
um pequeno gesto de misericórdia, pois se esperaria que trouxesse a esposa a reboque. E Amélia tinha quase certeza de que não suportaria ser apresentada à mulher por quem Christopher a abandonara. Naquele momento, ela ficou rígida ao lado do irmão e tentou desesperadamente parecer uma mulher independente que saudava seu antigo amor com uma educada indiferença. Mas ela sabia que não havia como disfarçar a palidez em seu rosto. Podia sentir que todo o seu sangue se concentrava em seu coração agitado. Se a vida fosse justa, Frost teria parecido menor, menos belo e menos desejável do que nas suas lembranças. Mas a vida, como sempre, não era justa. Ele estava tão esguio, gracioso e elegante como sempre, com os olhos azuis alertas e o cabelo espesso e curto, escuro demais para ser louro e claro demais para ser castanho. Aquele cabelo brilhante que continha todos os tons entre a cor de champanhe e o castanho amarelado. Meu velho amigo, disse Léo. Embora seu tom não demonstrasse rancor, também não indicava alegria. A amizade acabara no momento em que Frost deixara Amélia. Léo tinha seus defeitos, mas a falta de lealdade não era um deles. Meu senhor, disse Frost, em voz baixa, curvando-se para os dois. E senhorita Hathaway? Pareceu fazer algum esforço para olhar nos olhos dela. Só os céus sabiam quanto custava a ela retribuir aquele olhar. Há quanto tempo? Não para alguns de nós, rebateu Léo, sem hesitar, enquanto Amélia disfarçadamente pisava em seu pé. Está hospedado na mansão? Não. Estou visitando alguns velhos amigos da família. São os donos da taverna da aldeia. Por quanto tempo pretende ficar? Não tenho planos específicos. Estou pensando em alguns projetos enquanto desfruto da calmaria e da tranquilidade do campo. Seu olhar desviou-se por alguns instantes para Amélia e voltou para Léo. Mandei uma carta quando soube de sua ascensão à nobreza, meu senhor. Eu a recebi, disse Léo com leveza, embora não consiga me lembrar do conteúdo de jeito nenhum. Eu dizia que tinha ficado feliz por sua conquista, embora me sentisse desapontado por ter perdido um concorrente de valor. Sempre me obrigou a ir aos limites das minhas habilidades. Disse Léo com sarcasmo. Fui uma grande perda para a arquitetura. Foi mesmo, concordou Frost sem ironia. Seu olhar permaneceu em Amélia. Posso lhe dizer que está com uma ótima aparência, senhorita Hathaway? Como era estranho, pensou ela, atordoada, que tivesse sido apaixonada por ele e agora conversassem com tanta formalidade. Ela não o amava mais. Contudo, a lembrança de seus abraços, de seus beijos, de suas carícias, aquilo banhava todos os pensamentos com emoção, como uma renda manchada de chá. Nunca era possível retirar a mancha completamente. Ela lembrou-se do buquê de rosas que recebera certa vez. Ele retirara uma das flores, acariciara seu rosto com as pétalas, abrira os lábios e sorrira quando ela corou com intensidade. Meu amorzinho, sussurrara. Obrigada, respondeu ela. E posso lhe oferecer minhas congratulações por seu casamento? Temo que as congratulações não sejam necessárias, respondeu Frost com cautela. O casamento não aconteceu. Amélia sentiu que a mão de Léo apertava sua cintura. Ela se apoiou nele de forma imperceptível e desviou os olhos de Christopher Frost, sem conseguir falar. Ele não está casado. Seus pensamentos estavam em absoluta confusão. Ela caiu em si? Ouviu Léo perguntar de forma casual. Ou foi você? Ficou claro que não éramos tão compatíveis quanto imaginávamos. Ela foi graciosa o bastante para me liberar do compromisso. Então você levou um fora, disse Léo. Ainda está trabalhando para o pai dela? Léo, protestou a irmã, num quase sussurro. Ergueu os olhos a tempo de ver o breve e irônico sorriso de Frost, e seu coração se contorceu diante da dolorosa familiaridade. Você nunca foi de medir as palavras, não é? Sim, ainda sou empregado de templo. O olhar de Frost dirigiu-se para Amélia, avaliando sua frágil resistência. Foi um prazer voltá-la a ver, a senhorita Hathaway. Suas pernas cederam um pouco quando ele as deixou, e Amélia voltou-se atordoada para o irmão. A voz estava um tanto trêmula. Léo, apreciaria muito se você pudesse cultivar alguma delicadeza em seus modos.
Nem todos conseguem ser tão delicados quanto seu Sr. Frost. Ele não é meu Sr. Frost. Depois de uma pausa, ela acrescentou. Nunca foi. Você merece coisa muito melhor. Lembre-se disso se ele voltar a procurá-la. Ele não voltará, disse Amélia, odiando a forma com que seu coração pulava por trás de suas defesas tão bem construídas. Se você gosta de literatura e de romance e amou este vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos de audioleitura, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até o próximo capítulo.